As mulheres vítimas de violência agora vão contar com o auxílio aluguel pago pelo governo federal. O texto que altera a Lei Maria da Penha foi aprovado pelo Senado no dia 17 de agosto e sancionado agora pelo presidente Lula. O auxílio será financiado por estados e municípios com recursos que seriam destinados à assistência social. O benefício precisa ser concedido por um juiz e vale para mulheres afastadas do lar em situação de vulnerabilidade social e econômica. Em 2022, presta atenção, uma mulher foi vítima de violência doméstica a cada 6 horas aqui no Brasil. A dependência econômica, a gente sabe que é um dos fatores que agravam e muito esse quadro. A mulher se vê sem saída quando não tem dinheiro para sair de casa, levar os filhos. Quem vai pensar na comida de amanhã? Quem vai bancar a comida do outro dia? Esse vai ser o assunto de agora. Vem cá, participa com a gente. No nosso estúdio eu recebo a advogada, a doutora Camila Dias. Muito obrigada pela sua participação. O psicólogo Alexandre Brito também. A gente agradece muito sua contribuição com a gente. Vamos lá, Camila, já iniciamos explicando um pouco, né, como que vai funcionar, mas são muitas dúvidas de como realmente vai ser na prática esse auxílio aluguel para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Explica para a gente. Roberta. Boa tarde. É importante a gente já começar dizendo que não é para todas as vítimas, certo? Então, são vítimas que um juiz vai conceder através de um pedido de advogado ou defensor público e elas precisam ser vítimas que se enquadram no critério de vulnerabilidade. Baixa renda, onde a gente demonstre que o agressor, no caso, era o responsável financeiro por aquele lar e também pelo fato de elas não conseguirem retornar para aquele ambiente, porque muitas vezes eles ainda não saem da casa, né? Então, como é que volta? O que faz? Então, vai ser concedido por um período, que ainda vai ser, né, avaliado caso a caso. E é importante a gente destacar isso, porque muitas vezes podem estar achando, né, se a gente escutar, está liberado uma verba para auxílio aluguel para a mulher que sofreu violência doméstica. Então, são casos específicos de mulheres. E existe, então, também um limite, um prazo, um teto em relação a valores? Isso. Ao que parece, nesse início, já que a lei saiu, um teto de R$400. E que vai ser também, não necessariamente esse teto para todas essas mulheres. Então, suponhamos, uma vítima que eu sou advogada e que eu identifico, né, uma dificuldade financeira, social, enfim, levo esse pedido para o juiz vai avaliar, né, a necessidade e pode ser que ele julgue no seguinte sentido, decreto para a vítima X, a cota de R$200 por um período de 6 meses, como auxílio, é um auxílio, não é um aluguel em si, né, a gente sabe que o valor ainda é baixo, mas é um grande avanço, né? Para quem não tem essa dificuldade que permeia a necessidade financeira e dependência desses homens, então é um grande avanço. Então tem esse teto e que também, né, como bem disse aí na matéria, os estados e municípios, que é de onde sairão essas verbas. Então é toda uma coligação do governo com os estados e os municípios. E Alexandre, psicologicamente falando, qual é a importância de tirar essas mulheres, nessas condições que a gente está aqui citando, desse ambiente, tirá-la de perto do agressor? Olha, Roberto, esse é um assunto muito importante, eu estava conversando com a Camila aqui antes, que muitas vezes a gente aborda esse tema aqui, traz a consciência para quem nos assiste. Quantas vezes eu já não saí do programa, recebi ligações para falar desse assunto, pedindo atendimento, e quem nos assiste sabe do que eu estou falando, pois tive uma vez uma demanda, olha que interessante, eu trago isso porque tenho intimidade com quem nos assiste, com essa nossa audiência, uma demanda justamente sobre essa, uma pessoa acima dos 60 anos que com dificuldades estava reconhecendo os seus próprios direitos, veja bem, né? Uma situação de uma idosa, por exemplo, que por muitos anos viveu a questão da violência verbal, a violência física, a violência contra a mulher, e não tinha essa consciência, e tinha o quê? Que morar ainda com o agressor. Tinha ainda que continuar convivendo por falta de condições financeiras ou familiares, né? Uma rede de apoio também fragilizada e tinha que conviver. Os efeitos dessa convivência, Roberta, eles são muito ruins. Além da diminuição da autoestima, os problemas da pessoa também se paralisar diante de algumas funções, como o trabalho, algumas pessoas não conseguem continuar algum empreendimento ou estudos. O próprio companheiro, às vezes, até proíbe
Isso, tem essa questão desse isolamento, esse encarceramento, vamos dizer assim, né? Então, tem os riscos o tempo todo dessa violência e violação psicológica, moral e física. Então, além dos riscos psicológicos, alguns casos mais graves têm risco de morte mesmo. Então, no caso da questão psicológica é essa, assim, a pessoa ela começa a se sentir fragilizada, né? Não que a mulher é o sexo frágil, porque o agressor ele não é forte, ele é covarde. Então, isso é um ponto importante. Então, a gente vai vendo que tem esses efeitos que a pessoa começa a ter o quê? Dificuldades de se lançar nas relações com as pessoas. Então, ela começa a se isolar da família, dos amigos. Isso, pessoal, não é uma covardia dessa pessoa, uma falta de vontade de pedir ajuda. Pelo contrário, é um sinal de ajuda, de pedido de ajuda. Então, às vezes, a pessoa vai demonstrar dessa forma. Tá? Perfeito. Olha só, já a gente vai ouvir relatos aqui de mulheres que já viveram essa situação e vão trazer para a gente a necessidade mesmo, a importância de ter esse auxílio para esses casos. Inclusive, olha só, tem um comentário aqui da Maruza Nogueira, ela até faz um questionamento a respeito do valor. Ela fala, gente, que vergonha, R$200, fala sério. É importante a gente frisar que esse valor, quem estabelece, quem vai determinar é o juiz, Camila? Isso, é um juiz. 200 foi o que eu citei como um exemplo, né? Até onde a gente estava acompanhando ali da lei, estava girando em torno de R$400. Pensa que, lógico que perto de toda a necessidade que a mulher tem, R$400 pode ser tido como um valor pequeno, né? Mas ele é um auxílio, como a gente tem dito, né? Então, é aquela hora de a gente não sabe como isso vai ser a aplicabilidade ainda desse valor. Mas se vai ser destinado exclusivamente a uma moradia em si, ou às vezes um custeio onde ela vai ratear, estar em um outro ambiente com alguém onde ela possa, né, uma colega, alguém para poder auxiliar ela. Então, porque não dá para simplesmente uma vítima sair com os filhos no colo e ficar embaixo de uma ponte, ficar largada à mercê, né? Então... Ou então vivendo, né? Não, pior, né? Das Naquele piores ambiente. hipóteses, que por muitas vezes elas ficam e ainda são julgadas pela essa decisão. E a gente vai conversar agora com a Camila Lopes. Ela, gente, ajuda essas mulheres que passam por violência doméstica. Inclusive, tem vários casos, né, Camila, de mulheres que tiveram que, literalmente, fugir de casa para sair desse ciclo, porque era uma escolha de vida ou morte, né? E aí, Roberta, boa tarde. Boa tarde. Realmente, tem muitas mulheres ainda que sofrem, né, com essa situação. Tem mulheres que têm que sair da sua residência, ir para casa de parentes, né, fora, porque não tem renda, porque o maior problema que a gente enfrentamos hoje é a violência contra. Sabemos que a dependência financeira é muito grande, né, para essa mulher continuar nesse ciclo da violência. Então, isso impede a mulher de sair. Então, muitas vezes as mulheres têm que fugir realmente para outros lugares, para outras casas de conhecidos, porque não tem essa renda para pagar um aluguel. Então, é muito importante esse auxílio para as vítimas. E muitas delas têm filhos, Camila. Sim, a maioria tem filhos, por essa dificuldade, né, das mulheres sair desse ciclo, né, da violência. Porque com filho é mais difícil dessa mulher sair, porque ela sozinha se vira, e as crianças, como que fica, né? Temos o programa da Casa Abrigo, né, mas só acolhe a mulher e as crianças. Então a mulher, ela não quer sair da violência, muitas vezes por causa do filho, né? Porque não tem para onde ir com os filhos. Então, isso aí deixa a mulher à mercê dessa violência. E eu ouvi falar, né, que essa mulher acaba sendo julgada. Mas os mitos da violência precisa ser falado também, né? Que é esse caso que a gente está falando agora. Porque a mulher vive num relacionamento abusivo. São esses detalhes que a mulher não tem amparo, né? Totalmente para sair da violência. Você disse, Camila, que muitas acabam recorrendo à casa de parentes, por exemplo, né? Onde exatamente é o primeiro lugar que o agressor vai procurar a mulher, né? Que ele sabe que ela vai recorrer primeiramente aos familiares. Sim, infelizmente, né? A mulher procura onde ela consegue o apoio, né? E é uma coisa que a gente auxilia as mulheres com ir para casa de alguém que eles não conheçam, né? Porque eles vão atrás, se for para casa da família, se for para casa de uma amiga, então eles vão atrás de qualquer forma, né?
quando essa pessoa está transtornada, né, esse agressor. Então, é inseguro, né, essa vítima ir para casa de parentes. Mas é onde que ela consegue apoio algumas vezes. Essa Pois mulher é. consegue apoio nas suas redes. E outra coisa, deixa eu trazer aqui para o estúdio e já volto a falar com você, Camila. Ela resumiu muito bem, é inseguro ainda, porque vai ser o primeiro endereço, o próximo endereço que o agressor vai querer ir atrás, né, dela. Outra questão também, vai ficar ali na casa do familiar, também não vai ser por muito tempo, né? Embora também esse aluguel também não é, ele também tem um período, né, Camila? Também tem um período. E aí o que vai ficar para a gente é como isso vai ser feito, como vai ser aplicado. Isso é um estímulo, um apoio que está sendo dado dentre as poucas coisas que essas mulheres têm de suporte, né? Isso vem para poder ser mais um degrau. Então, é importante a gente ver isso com bons olhos, Roberta. Não simplesmente, não tinha nada, pelo menos agora tem alguma coisa. Porque cada avanço desse é muito importante. A gente tem visto aí, né, os índices novos saíram todos, o quanto toda essa parte da violência contra a mulher, ela só aumenta. Então, se a gente vê que isso pode ser um meio para poder facilitar, para poder ajudar essas mulheres, né? Olha, na hora de denunciar, na hora que é perguntado para ela se ela quer uma medida protetiva. Então, ela treme naquela hora, muitas vezes a gente recebe uma ligação, não sei se eu quero, como é que eu vou fazer? Se eu tiver que me afastar dele, como é que eu vou conseguir um dinheiro? Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou comprar um leite para o meu filho, uma fralda? Então, são muitos questionamentos que não é simplesmente se afastar do agressor, quando esse agressor, ele é o suporte do lar. Então, eu vejo com bons olhos, é um avanço, é um ponto de partida para que outras medidas possam encontrar aí abertura. Agora, a questão do valor, a gente sabe, né, que ainda é bem questionável, Como né? são vítimas em situações de vulnerabilidade, existem outros auxílios que elas têm compartilhados a esse. Muitas vezes são vítimas que já têm um Bolsa Família ou já têm, né, alguns outros benefícios para poder auxiliar, que a gente sabe que é pouco, né? São vítimas com Fora filhos. os casos, vamos falar a verdade, que os próprios companheiros fazem isso aqui. Isso aí. Né? O auxílio, né, enfim, que garante ali um desconto na energia, ou então também que a pessoa tem um auxílio no gás. Isso. E consegue, aí? às vezes, uma cesta básica, alguma coisa, porque tudo isso, para quem não tem nada, é muito, né? Então, é mais um motivo para a gente ficar feliz por um lado e preocupados ainda do outro, porque os homens continuam fazendo toda essa barbaridade. A gente vai ver agora, gente, o relato da Leila Buquerque. Presta atenção, ela também precisou fugir de casa para sair do ciclo de violência. Eu sofri violência doméstica durante 3 anos, onde eu havia sofrido um acidente e eu fiquei numa cadeira de roda. Eu fiquei entre meio cadeira de roda, meio andando e consegui arrumar um emprego. Um amigo conseguiu um emprego. Logo que eu consegui fugir com os meus 3 filhos, eu fui morar com uma amiga. Morei com ela durante 2 anos. Foi aí que eu consegui me reerguer. Foi muito importante esse apoio que eu tive. E também, depois desse tempo, eu ganhei uma casa do governo federal, onde eu moro até hoje. E foi muito importante para mim, porque eu não tinha possibilidade nenhuma de ter uma casa. E foi nessa fase que eu consegui me reerguer. E hoje eu sou uma mulher livre. Obrigada, Leila, pela sua participação. Um beijo para você, viu? A história dela é muito forte, Alexandre. Vamos lá, ela viveu 3 anos, sofreu violência, ficou na cadeira de rodas e aí depois decidiu, se encorajou, né? Não, vou sair de casa. Uma amiga a acolheu por um período e mais para frente ela conseguiu, né, ela disse que ganhou o imóvel, depois ela me contou também nos bastidores, foi pelo Minha Casa Minha Vida, enfim. Mas isso não quer dizer que mudando de endereço, essa mulher esteja livre do medo, né? Os efeitos, né, de uma violência, eles se dão depois da violência, eles não terminam junto com ela. Os efeitos de estresse pós-traumático, pode desenvolver uma ansiedade, pânico, pode ter dificuldade, por exemplo, Roberta, em se lançar em outros relacionamentos, pode ter problemas no sono, pode ter diversos elementos que podem, inclusive, desenvolver uma depressão, tá? E isso tudo pode atrapalhar muito a vida
e convivência dessa mulher. Pode atrapalhar muito a sua capacidade de produzir, de se realizar e de encontrar felicidade em alguns momentos. Então, realmente é importante o quê? Que esse apoio não seja apenas um apoio pontual, que seja algo que a gente possa acompanhar, que a gente possa trabalhar junto com a rede de apoio, que é a família, amigos, né, todos que possam dar esse suporte, com auxílio profissional também, profissionais da psicologia, da psiquiatria, assistência social, né, do direito, né, e todo o acionamento de políticas públicas e rede de assistência para que essa mulher ela possa, de alguma forma, ter forças para enfrentar isso, porque isso é um problema de todos nós, né? Não é só um problema dela pontual que ela tem que resolver. E outra questão também que tem muitos casos associados aí é uma dependência, além da financeira, uma dependência emocional. Então, essa mulher precisa se encorajar, essa família precisa ajudar essa mulher, a rede de amigos, o apoio, para que ela tenha essa força, essa coragem de fazer a denúncia, de pedir a medida protetiva e por aí vai, né, Porque essa dependência emocional, ela não acontece da noite para o dia. O relacionamento abusivo, ele não começa da noite para o dia. Ela é plantada. A mulher tem até um termo chamado gaslighting, né, em que quem está em casa pode procurar sobre isso também, que fala o quê? Justamente essa manipulação psicológica, tá? Que vai se dando aos poucos. E você vai criando uma dependência em relação ao outro. E quando você já está nessa dependência, você não percebe. Você já se desligou dos seus amigos, você já parou de frequentar os lugares que você tanto ama, você já parou de comer a comida que você tanto gosta, você já parou de escutar a música que te tanto faz bem. Então você vai vendo que você vai se apagando e se desligando de si sem perceber. Por quê? Porque o outro não teve responsabilidade afetiva com você e fez um mau uso do seu amor. Olha só o comentário da Elaine Moreira, que tem exatamente a ver com a última pergunta que eu te fiz agora, Alexandre. Ela diz: boa tarde, Alberta. Minha mãe está passando por violência psicológica. Ela não tem coragem de denunciar meu pai por medo. Ele vive ameaçando ela. Então, primeiro precisa vencer essa dependência psicológica, emocional, para depois tentar vencer também essa dependência financeira. Só para a gente finalizar, deixa eu voltar com a Camila. A Camila continuou com a gente, para saber, então, a importância desse auxílio aluguel para essas mulheres, Camila. Esperamos muito que esse benefício venha atender, né, nossas vítimas, porque é muito importante ela sair do vínculo da violência, mas precisamos avançar. Avançamos muito, mas precisamos avançar mais, porque esse auxílio, né, igual o Alexandre falou, precisamos trabalhar também o emocional dessas mulheres, que é muito importante, né? Então, são avanços importantes para essas vítimas, a ajudar elas a sair do ciclo de violência, né? Sabemos da dificuldade que muitos enfrentam hoje em dia. Eu peguei vários casos de mulheres que saíram do relacionamento e não conseguiu por falta de ajuda, por causa do aluguel, tentou aluguel social e não conseguiu, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, esperamos que essas mulheres venham a ser contempladas, venham a ser amparadas, né? É isso aí. Obrigada pela sua participação para esse assunto tão importante. Uma boa tarde para você.